Obrigada por me responderem. Tá bom, as duas telas. Vamos lá, então. Bem-vinda, Nadir, bem-vindo. Bem-vindas todas que estamos aqui juntas, né? Eu sempre fico muito feliz com o nosso encontro e tô percebendo a potência que ele tem de transformação na nossa vida e na nossa qualidade de vida e na nossa saúde, né? O que é muito valioso para mim, porque é o que está mais conectado com aquilo que eu acredito como histórico de vida, como vida e como tá aqui na Terra, o propósito da gente estar aqui na Terra, né? Acho que a gente não está aqui para ser doente, acho que a gente não está aqui para não ter saúde, para não ter energia, para não ter vitalidade. Por isso eu trago essas aulas, esses encontros para nós toda quarta-feira, às 19 horas, cada semana com um tema diferente, onde a gente sempre vai englobar a gerontologia, né, o processo da longevidade e do envelhecimento, onde a gente sempre vai englobar a medicina chinesa, onde a gente vai englobar aspectos que contribuem para que a gente possa ser autor da nossa própria saúde, ser autor da nossa própria história, da nossa qualidade de vida e do nosso bem-estar, porque isso é possível, isso é real, desde que a gente conheça estratégias para executar as transformações que a gente precisa na nossa vida, né? No nosso estilo de vida. Então, o que é viver com qualidade? É claro que viver com qualidade é algo muito subjetivo, né? Não tem como a gente determinar um único caminho. Então eu só tenho qualidade de vida se eu vivo exatamente dessa forma ou daquela forma. É algo amplo, é algo modificável, é algo que se reorganiza na nossa trajetória de vida, né? Mas tem coisas que são sim fundamentais para que a gente tenha qualidade de vida, de uma maneira geral, né? Para que a gente tenha a manutenção das coisas que são importantes para nós. Porque às vezes a gente fala assim, para mim, qualidade de vida é indiferente, talvez, né? Talvez seja indiferente. Só que aí, se quando a gente chegar lá na velhice, lá nos 80, lá nos 90, 93, igual a Nadir, quem sabe 96, 100 anos, se a gente chegar lá nessa idade, sem poder andar, sem conseguir conversar, sem ter memória, será que a gente vai continuar considerando que qualidade de vida tanto faz? Será que a gente vai continuar achando que as coisas são assim mesmo e que não tem nada que a gente pode fazer por nós para que seja diferente, né? Porque a gente vai construindo no nosso dia a dia o que é a nossa qualidade de vida, e nessa construção do dia a dia é que a gente transforma a forma como a gente vive, o quanto a gente tem de vitalidade, o quanto a gente tem de saúde. E aí, eu trouxe essa frase para nós, por quê? Porque ela faz muito sentido para mim. Eu vou ler primeiro. Viver com qualidade é cuidar para que a energia vital não seja gasta mais rápido do que se renova. Então, viver com qualidade é cuidar para que a energia vital não seja gasta mais rápido do que se renova. Essa fala, ela tem uma potência que é sensacional, que é muito bonita quando a gente traz um olhar pensando na medicina chinesa. E aí aqui vai entrar a sua pergunta também, Angélica. Ou daqui a pouco, na verdade. O que que isso traz para nós? Quando eu escuto isso, me traz a energia vital que é sustentada pela força da saúde dos nossos rins. Para nós da medicina chinesa, os rins estão lá carregando a essência da vida.
os rins que estão sustentando. Por exemplo, começo a ficar com cabelo branco muito jovem, começo a ter muita queda de cabelo, começo a ter incontinência urinária. Tem mulher que depois da gravidez, ou depois de algumas gravidezes, ixi, esqueci o plural de gravidez, depois de ter alguns filhos, perde, começa a ter muita incontinência urinária, tem escape urinário. Tudo isso está dizendo assim, ou a força do seu rim não tá tão boa. Só que aí a gente associa que é só o único caminho é fortalecer o assoalho pélvico. A gente dissocia isso de uma fragilidade do órgão responsável por sustentar a urina, por sustentar essa força interna do nosso corpo. E aí essas perdas de função estão mostrando para nós o que? A gente está gastando mais rápido do que a gente está repondo. Como que a gente repõe? A gente tem lá as duas energias, né? As duas, a essência, que é aquilo que veio comigo dos meus pais. Gente, isso é muito potente. O que veio comigo dos meus pais determina assim, como foi minha infância? Eu já fui uma criança frágil ou não? Eu fui uma criança forte, eu já venho de uma força interna de nascença. E a gente tem a adquirida. A gente tem essa energia vital adquirida que vem com o que eu como, que vem com a qualidade da minha respiração, que vem com a qualidade da minha absorção daquilo que eu como. Porque às vezes eu como e eu não absorvo bem. E aí a gente tem que fortalecer o sistema digestivo, porque é essa força que vai ajudar a captar para que o nosso corpo fique forte. E aí, olha como isso é bonito e como isso é potente. Se eu nasci debilitada, eu nasci com uma vitalidade já prejudicada, porque meus pais já não tinham muito ali para me oferecer por algum motivo. Então eu não nasci tão forte. Só que eu vou lá e capricho demais no meu estilo de vida. A minha vitalidade, ela vai lá em cima. Se eu faço o contrário, eu nasço muito forte e o meu estilo de vida vai lá embaixo, a minha qualidade de vida vai lá embaixo. Porque eu vou sustentar aqui por um período, mas eu não vou dar conta de sustentar até a minha vida longeva. Por isso que assim, por isso que é tão comum que a gente comece a ter sintomas ruins a partir de uma idade. Porque se eu nasci ok, nasci bem, nasci fortalecido, mas aí eu tô gastando, eu só tô gastando e meu estilo de vida não tá favorecendo. Vai chegar uma hora que meu corpo não vai dar conta, e aí ele vai me sinalizar com algum desajuste na minha saúde, com algum desajuste na minha qualidade de vida. Que aí entra, tenho sintoma de menopausa, tenho calorão, tenho incontinência urinária, tô começando a perder memória. Isso tudo aqui, gente, começou, ó, a ser construído anos atrás. Anos atrás, com sintomas muito menores. Só que a gente não estava atento, a gente não sabia, e aí a gente não cuidou, não otimizou o que a gente podia otimizar aqui no nosso estilo de vida para sustentar essa vitalidade, essa energia vital, essa vida longa com qualidade preservada, com preservação da saúde dos nossos órgãos. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo muito recente e que assim é, é muito é muito bonito quando a gente tem ferramenta para identificar e ressignificar o que está acontecendo no nosso corpo. E aí, antes de trazer uma teoria concreta, eu queria que vocês trouxessem para mim o que significa ter qualidade de vida para vocês. Escreve no chat para mim.
Eu vou esperar um pouquinho para receber a resposta de vocês. Vocês estão me ouvindo? Uai, gente, o que aconteceu aqui? Eu tô falando sozinha? Ah, obrigada. Oi, Gabi, eu tô te ouvindo, sim. Eu vi aqui, obrigada. Vamos lá, então. As respostas o que significa ter qualidade de vida para você? Qualidade de vida é ter saúde e viver com autonomia e de modo independente. Ampla autonomia física, mental, emocional, espiritual, financeira. Então, tudo isso, o que se poder realizar minhas atividades sem dor, animada, saudável. Então, aqui nessas respostas existe um fundo de algo que se combina, de algo que se conversa, do que é qualidade de vida para cada uma, né? E existe uma subjetividade, existe algo que diferencia, porque a gente é único. E o que é importante para mim, às vezes, não é importante para outra pessoa. Mas eu não tenho dúvida, assim, na minha experiência de vida, trabalhando com pessoas mais velhas, que todo mundo quer chegar na velhice e quer ter autonomia, e quer ter independência, e quer ter capacidade de tomar suas próprias decisões, e quer ter capacidade de se movimentar sozinho. Tanto que é muito comum, né? Quando a gente encontra pessoas idosas, muitas, não só idosos, mas acaba que as pessoas mais velhas, quando não estão tão preservadas, elas precisam pedir mais ajuda. E é muito comum a gente escutar: ah, eu não quero dar trabalho. Eu vou dar trabalho. Se eu for para casa do meu filho, eu vou dar trabalho, eu não quero dar trabalho. Eu não tenho dúvida de que isso é consenso de todo mundo aqui, né? Ninguém quer depender. Ninguém quer ser dependente de ninguém. Só que é É aí que tá, né, a nossa sacada do cuidado para preservar a qualidade de vida. Tem coisas que, na idade muito avançada, a probabilidade de que a gente precise de suporte, ela existe. E aí a gente tem que aprender a ter resiliência para acolher essa necessidade, mantendo a nossa qualidade de vida. Eu acho que o que é mais desafiador é quando a gente não se responsabiliza pelo que a gente pode hoje. E aí chega lá na frente, a gente se arrepende de algo que a gente não fez por nós mesmos, para sustentar essa qualidade de vida, para sustentar essa saúde. Quando a gente pensa na China, pensa na estratégia de saúde, eu vou ler, né? Questão. Na China antiga, o médico era pago para manter o paciente saudável. Se a pessoa adoecia, o médico não recebia. Prevenção era, e ainda é, ou deveria ser, prioridade. Olha só a força que isso tem. As pessoas eram pagas para ajudar as outras a manter a própria saúde e não para sair do quadro de adoecimento. A ideia é não ficar doente, a ideia não é ficar curando doença o tempo inteiro.
E a gente normaliza muito isso na nossa sociedade, né? É normal ter hipertensão daqui a uns anos, é normal ter diabetes, porque minha família teve, é normal ter insônia, é normal perder a força das pernas. E assim, normal é o que a gente deixa ser normal, é o que a gente naturaliza, é o que a gente traz para o comum no nosso cotidiano. Então, eu já estou acostumada a ver isso na minha sociedade, então isso é o normal. Só que isso só é o normal porque isso está associado com as nossas escolhas, com os nossos cuidados diários, dentro de alimentação, dentro de sono, dentro de vários aspectos. E é interessante porque, assim, na nossa cultura, a gente não olha individual para órgão, né? A gente tem muitas doenças que a gente chama de doenças idiopáticas, né? Doenças sem que eu não sei a causa, que eu não sei o motivo. E na medicina chinesa, isso é uma coisa que não existe. Não existe doença sem motivo. A gente chama de síndrome, né? O que está desarmônico são as síndromes no nosso corpo. E elas dão sinais muito antes de virar hipertensão, muito antes de virar diabetes, muito antes de virar perda de memória. Vou dar, vou dar um exemplo aqui. Vou dar só um exemplo, por exemplo, da diabetes. Diabetes, para nós, já começa com sintoma de calor, calor de pulmão, calor de estômago. E aí, essa manifestação, ela aparece pela avaliação da medicina chinesa muito antes de virar uma diabetes, muito antes, porque essa manifestação de calor, ela já está aparecendo. E aí eu já tô vendo, já tô tirando esse quadro da minha frente para que ele não vire aquela doença que vai aparecer daqui a uns anos. E aí eu trouxe essa minha história, né? Que é algo que aconteceu recente. Eu tenho lá na minha raiz de nascença, daquela energia vital, eu tenho já nasci com uma certa fragilidade, eu diria. A minha energia ancestral, ela não foi tão boa quanto ela foi, não foi tão potente, né? E quando eu era criança, eu comia muita coisa que enfraquece muito o baço e rim. Eu comia muita salada crua, eu comia gelo, eu sentava no sofá com a minha irmã, no frio, para comer gelo, pedra de gelo, ver se tem cabimento um negócio desse. Minha mãe nem sabia, né? Porque minha mãe estava trabalhando e a gente estava lá comendo gelo. Então, a minha mãe, ela sempre cuidou muito da nossa alimentação, mas ela não tinha esse olhar da medicina chinesa. Então, ela dava muito legume, ela fazia a gente comer muito legume, muita coisa saudável, mas também muita salada crua. E aí a gente dava essas fugas aí de comer o gelo sem ela saber. A gente não favorecia o nosso cuidado interno. Então, há uns 7 anos, mais, não, uns 5 anos mais ou menos, eu fazia xixi à noite, todas as noites, às vezes 2 vezes no meio da noite. Eu tinha que levantar para ir no banheiro, porque tinha uma fraqueza ali na força dos meus rins. Já falei da minha digestão. Teve uma época que a minha digestão era muito ruim. Eu comia, morria de sono depois do almoço. Tinha uma distensão abdominal absurda, fezes super amolecidas. Tudo isso era um contexto que, se eu conhecesse, se eu soubesse como fazer, eu poderia ter modificado no meu quadro clínico. Quando eu aprendi, eu modifiquei. E aí, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, eu entrei numa rotina onde eu descuidei dos pilares importantes. Eu não fui fazer atividade física com frequência, eu pedalo todos os dias, mas eu não fui na academia fazer musculação, fazer as coisas que me mantêm fortalecida. Eu descuidei muito da minha alimentação, não sustentei tudo que eu sustento no dia a dia. Eu comecei a dormir pouco, dormir muito tarde, acordar muito cedo. E aí, o que que eu gerei no meu corpo? Eu desregulei todos os pilares importantes.
Se eu tivesse desregulado um só, eu não teria tido a resposta que eu tive. Mas eu desregulei todos de uma vez, num único momento. Eu gerei uma deficiência de Yang no meu corpo, de Yang do rim. Então, a função do meu rim ficou prejudicada. O que que começou a acontecer? Voltei a levantar à noite para fazer xixi. Comecei a acordar exausta, sem vontade de levantar da cama. Eu acordava e falava: Não, Deus, eu só quero dormir, eu não quero levantar agora, eu não quero ir trabalhar. Não. Eu não tinha energia, eu não tinha vitalidade, eu não tinha preservação da minha saúde. E isso está muito comum na nossa sociedade. Quem é que não acorda cansado, indisposto, sem vontade de levantar? Grande parte da sociedade acorda assim, desse jeito. E aí a gente associa o quê? Ah, estou trabalhando muito. E não é que eu tô trabalhando muito. Eu continuo trabalhando do mesmo tanto que eu estava trabalhando. Só que eu não, agora eu reorganizei, eu reajustei, eu não tô comendo mal, eu voltei a comer o que é importante para sustentar. Eu voltei a ir na academia todos os dias, mesmo pedalando. Então eu voltei a cuidar. Falei, não, tá bom, então eu vou dormir. Não vou deixar para dormir meia-noite, eu vou dormir no máximo 10h30, porque 11 horas já é um horário ideal para a gente estar dormindo para a força dos órgãos se sustentarem. E então retomei. E aí agora pronto, estou acordando 5 horas da manhã em paz, acordo feliz, acordo disposta. Só que eu gerei essa deficiência de ion no meu rim. Se eu não tivesse conhecimento da medicina chinesa, eu não teria voltado tão rápido. Quando eu percebi o que eu fiz, em uma semana eu voltei. Uma semana foi suficiente para eu reorganizar minha alimentação, voltar com as coisas que eu precisava e reajustar meu corpo. Entrei com o fitoterápico da medicina chinesa para acelerar esse processo de voltar o calor para o meu corpo, porque estava faltando calor no meu corpo. E não é responsabilidade só do frio, do frio do tempo, né, da temperatura do ambiente. É um frio que a gente gera dentro do nosso próprio corpo, e aí nada funciona direito e a gente fica exausto. E me chamou atenção isso, porque assim, se eu não tivesse esse conhecimento e tivesse ido para a medicina ocidental, esse desânimo, essa falta de vontade, essa falta de energia, ela muito provavelmente seria vista como um caminho para a depressão, que é mesmo uma das coisas que gera esse diagnóstico de depressão na nossa sociedade. É um tipo de depressão que é só a falta de energia no nosso corpo e que é muito fácil de resolver com as estratégias certas. Então, assim, é muito louco quando a gente olha para isso, né? Eu retomei a minha qualidade de vida, a minha vitalidade, a minha saúde com alimentação, atividade física, sono e entrei com fitoterápico. E aí mudando o meu pensamento, né? A minha vibração de pensamento. Sim, eu tenho energia, eu estou pronta para esse dia. Obrigada que eu acordei hoje. Que bom que eu posso viver o dia de hoje. Então, essa combinação do reajuste me trouxe de volta para quem eu sou e para quem eu quero ser. Eu não me acomodo no desconforto. Eu não me acomodo naquilo que não está mantendo a minha vida saudável e fortalecida. E aí aqui entra, Angélica, o que você perguntou. A Angélica perguntou: Ah, eu acordo e tomo um copo d'água. Isso pela medicina chinesa, tudo bem? Para nós, o mais importante na ingestão de líquido, de água e do alimento é se a gente está sentindo sede, se a gente está sentindo fome. Esse é o principal aspecto que a gente olha. Porque assim, se eu estou bebendo água, eu posso beber 2, 3 litros de água por dia, que é o recomendado. Se eu estou bebendo sem ter sede, bebo por obrigação, eu estou gerando umidade no meu corpo.
porque meu sistema digestivo não está absorvendo o líquido como deveria, e isso não está sendo aproveitado para a nutrição dos meus órgãos, dos meus tecidos, dos meus músculos, como deveria ser. Se eu não tenho fome, o mesmo caminho. Significa que então eu não vou comer? Claro que não. Eu vou comer, mas aí eu tenho que comer os alimentos certos para voltar a fortalecer meu sistema digestivo. E voltando a fortalecer meu sistema digestivo, eu volto a absorver e eu volto a ter saúde. E a água, ela vai nesse mesmo caminho. É um dos processos que a gente engorda, que a gente ganha peso, é esse. É beber líquido e é comer sem ter sede e fome, porque isso demonstra que o nosso sistema digestivo não está fazendo bom uso daquilo que a gente, daquilo que a gente consome. Isso fica acumulado no nosso corpo, isso gera edema, isso gera retenção de líquido, isso gera o acúmulo de umidade. Essa é a expressão que a gente usa. Cocô fica mais amolecido, xixi muito transparente. Tem aquelas pessoas que começam a falar, vai juntando baba aqui no canto da boca, ou fala e cospe, tudo isso está dando esse sinal. Então, o mais importante para nós é isso. E aí, o que que a gente faz? Ah, não tenho sede, bebo por obrigação, não tenho fome, como por obrigação. Vamos entrar com o que faz fortalecer o sistema digestivo para reorganizar esse padrão. Eu tenho uma sede normal, bebo água, minha sede acaba. Tenho fome, como minha fome acaba. Porque também não é normal aquela sede que a gente bebe água e continua com a boca seca e continua morrendo de sede, ou bebe só um golinho e já matou a sede. Tudo isso é desarmonia. Tudo isso é desarmonia. Normal assim, pego um copo, bebo inteiro, mato a sede, vida que segue. Mas tem um mínimo que a gente precisa beber através da sede que a gente sente. O ideal é a gente ter sede para beber lá, em média, os nossos 2 litros de água. Isso significa que o corpo está absorvendo, está usando e vida que segue. E aí, o que que entra então nesses nossos pilares da qualidade de vida, né? A alimentação, o sono reparador, o movimento, o exercício, o equilíbrio emocional e as nossas crenças. Os 4 primeiros eu já falei um pouquinho quando eu contei da minha história. Quando eu reorganizei esses 4 pilares na minha vida, eu ressignifiquei a minha qualidade de vida nesse momento atual. Se eu não tivesse entrado com as estratégias que eu entrei, eu seguiria para um adoecimento mais profundo do meu corpo. Começaria a fazer xixi mais do que uma vez à noite, começaria a ter vários outros desconfortos e desajustes, aquele frio que dói nos ossos. Isso não é normal, isso é uma debilidade do nosso corpo. Então, já contei um pouquinho da minha história, onde a gente já pegou esses 4 elementos. E aí, as crenças, né? As nossas crenças, não só da espiritualidade, mas a nossa crença de que é possível fazer diferente. Quando a gente entra no conforto e no comodismo de definir que as coisas são coisas da idade, a gente está numa crença limitante e a gente está numa crença que não favorece a nossa própria transformação. E isso vale para tudo. Se eu estou em algo desconfortável na minha vida neste momento, a minha crença, quanto mais eu alimentar que a vida tem que ser aquilo ali mesmo, consciente ou inconsciente, mais vai ser aquilo ali mesmo. Porque eu paro de tomar atitudes para que seja diferente. Não é que só o meu pensamento sozinho vai fazer mudança. Ah, então, se eu pensar que eu tô comendo o que eu deveria, se eu pensar que eu tô dormindo bem, se eu trouxer isso no meu pensamento, tudo vai funcionar. Óbvio que não. Mas se eu confiar que reorganizando alguns hábitos na minha vida, isso vai se transformar,
eu vou ter força, eu vou ter coragem, eu vou ter tomada de atitude para mudar o que precisa ser mudado. E a partir dessa mudança, que veio com a minha certeza de que valia a pena fazer aquela mudança, ou que apesar da minha incerteza, desculpe, apesar da minha dúvida, eu executei, isso vai se transformando. Então a gente precisa desse, às vezes, dessa faísca que fala assim: pode ser que dê certo, então eu vou tentar. Ou que fale, eu tenho certeza que vai dar certo, então eu vou executar. Porque aí a gente movimenta diferente. Foi o que aconteceu comigo. Se eu não acreditasse, se eu não identificasse o que estava acontecendo, e se eu não tivesse certeza que reorganizar os meus hábitos ia reorganizar o padrão de saúde de adoecimento que eu estava nesse momento, eu não teria executado. E mesmo tendo certeza, com a energia lá embaixo, foi desafiador, foi difícil executar. Não foi fácil, não foi uma coisa assim, ah, eu sei, eu vou fazer e ponto final. Não foi. Eu não tinha energia. E se a gente não tem energia, a gente não tem essa força de realização, a gente não tem o que gera movimento. E se eu não tenho o que gera movimento, fica difícil movimentar. Então, é trabalhando tudo isso em conjunto que a gente constrói a nossa qualidade de vida. É um trabalho profundo, é um trabalho interno, é um trabalho de decisão, é um trabalho de escolha diária, é um trabalho que dá trabalho, mas que quanto mais sustentado ele está em nós, melhor a gente fica e menos a gente sofre quando a gente altera alguma coisa. Se eu virar uma noite acordada porque tem uma festa, tudo bem. Se eu for viajar e não comer tão bem quanto eu comeria, tudo bem. O que não dá é desandar tudo de uma vez, tudo junto. Não vou comer, não vou dormir, não vou movimentar, não vou cuidar da minha mente. Aí a gente desequilibra demais. E aí a nossa qualidade de vida vai lá embaixo, porque a gente não tem saúde que dê conta das coisas que dão prazer, das coisas que dão alegria, das coisas que sustentam, igual vocês falaram aqui, ops, a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso poder de realização das atividades, o nosso ânimo, porque tudo no mundo é energia. E aí, para a gente ir finalizando, né? Trouxe para nós um pequeno resumo, então. Hoje a gente viu que viver com qualidade é integrar corpo, mente e emoções. Gente, é prevenir antes de tratar. Não tem nada mais potente do que a prevenção na nossa vida, do que cuidar daquilo que a gente pode. Isso é o que eu faço na minha mentoria, que chama essa Viver Mais e Melhor, que engloba esses aspectos aqui que eu trouxe, né? Alimentação, sono, movimento, onde a gente faz o acompanhamento junto, porque às vezes a gente não tem o conhecimento de como fazer isso sozinho. Eu sei que eu só recuperei a minha deficiência de Yang do rim, retomei minha energia rápido, como eu fiz, e com a eficiência que eu fiz, porque eu estudo medicina chinesa há muitos anos. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Então, prevenir antes de tratar com as coisas que trazem essas respostas para nós é o mais potente na nossa vida. É fazer as escolhas hoje para ter mais saúde amanhã, não é esperar. Não é falar quando eu chegar com 60, 70 anos, aí eu vou me cuidar. Igual quando a gente está no processo de trabalho, né? Quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, a gente está sempre esperando alguma coisa e às vezes essa coisa não chega. Ou quando ela chega, a gente está tão debilitado que a gente não consegue viver ela
do jeito que a gente construiu na nossa mente. Porque a gente não fez as tomadas de atitudes que a gente precisava para conseguir chegar lá na frente do jeito que a gente gostaria. Então, é fazer as escolhas hoje para amanhã e as pequenas mudanças no estilo de vida, elas podem sim reverter doenças e transformar vidas. Acabei de dar o meu exemplo. Acho que não tem nada mais ilustrativo do que isso, né? E para mostrar que assim a gente desliza. Eu deslizei, eu conheço, eu sei que eu estava deslizando. A gente desliza. Mas o que a gente precisa saber é que tem um lugar para a gente voltar. E a gente saber como voltar para esse lugar é o mais potente. Porque aí deslizei, não vou me martirizar por isso, mas vou tomar atitude para sair desse lugar. Vou movimentar para voltar para o lugar que eu quero viver, de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, de autonomia, de independência, de dar conta daquilo que é importante dentro das minhas escolhas de vida. E aí eu deixo essa pergunta para nós: qual é o primeiro pequeno passo que você vai dar ainda hoje? Responde para mim no chat também. Eu não ia por resposta, não, mas põe aqui. Acho que vai ser gostoso de ver. E aí, se quiser, já coloca também como que foi a aula para vocês, o que que ela trouxe hoje, como que ela chegou aí, se fez sentido, se não fez. Ai, Rosana, fazer exercício comigo. Vamos fazer. A gente vai montar o grupo no prédio, no condomínio. Obrigada por me lembrar. Vamos fazer. E me conta também como foi essa aula para vocês. Eu vou escolher a data sem falta para a gente começar semana que vem. Vai dar tempo semana que vem. Deixa eu ver. Vai dar. Fez sentido para vocês essa aula? Vocês acham que acrescentou algo? Dar mais e melhor das emoções. Quando eu me aposentar, passou. Olha que forte isso. Ó, gente, isso me emociona de ouvir, porque é muito isso. Quando a gente deixa, quando a gente abandona, passou. Passou, e aí é muito mais difícil a gente retomar a nossa saúde. Muito mais difícil. Então, que a gente vá aprimorando o nosso autocuidado, a nossa responsabilidade com a gente mesmo, porque é possível sim sustentar saúde, sustentar a vida em nós, quando a gente tem isso de saber sustentar a força dos órgãos que mantém a vida. Significa que a gente vai virar imortal? Lógico que não, né? Mas significa que a gente vai ter mais qualidade de vida no nosso processo de envelhecimento. Então, seria aquela história, entre aspas, de, como é que é? Ser um velho jovem. É que eu, como gerontóloga, não posso falar um negócio desse, né? Porque, nossa senhora. Mas ser jovem enquanto velho, alguma coisa assim. Mas é cuidar disso, é cuidar dos nossos órgãos, porque o nosso envelhecimento, ele não fica cheio de debilidade.
a gente não deixa passar. Que bom que fez sentido. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Observa a sede e a fome. Observa se o que a gente está consumindo é porque a gente tem sede e fome. Não significa que se a gente não tem, a gente não vai consumir. Quanto menos a gente consumir, mais debilidade o nosso corpo vai ter. Comer é fundamental, é essencial em qualquer momento da vida. Mas se a gente está comendo sem fome, bebendo água sem sede, tem estratégias para a gente usar para reorganizar isso no nosso corpo e a partir disso a gente volta a estabelecer essa parte que é a saúde, a manutenção da saúde, para a gente não ir degringolando com o nosso próprio corpo. E eu vou deixar um convite para vocês que estão na aula, que é, pode ser agora, ou pode ser por mensagem no Instagram ou no WhatsApp, não precisa ser só no Instagram. Eu vou deixar isso por mensagem depois, para a gente não estender mais o tempo. Me mandar pelo WhatsApp ou pelo Instagram temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui na aula. Porque aí, a partir disso, a gente também vai construindo um conteúdo que seja algo que vocês também estão buscando e a gente conecta cada vez melhor isso juntas. Pode ser? Faz só um joinha para mim. Aí eu espero isso lá no meu WhatsApp ou no meu Instagram. E claro, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se quiser tirar uma foto assim, ó, da nossa aula, postar lá no Instagram para mais gente vir participar com a gente, eu fico super feliz e super agradecida porque eu quero que mais gente possa estar aqui, tanto pedindo conteúdo quanto vivenciando o conteúdo que a gente já está trazendo. Então, se quiser, aproveita que eu tô bonita e cheirosa, passei até perfume. Brincadeira. E a gente vai construindo isso junto. Deixo aqui o meu muito obrigada, então. Um grande beijo, uma semana muito abençoada para nós, conectadas com o que a gente pudesse oferecer um pouquinho a cada dia, porque é no pouquinho a cada dia que a gente sustenta a nossa vitalidade e não deixa passar, igual a Rosana falou. Um grande beijo, muito obrigada por hoje. Até semana que vem.